Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a essa segunda aula do nosso terceiro módulo do curso de Assistente Administrativo. O meu nome é Gisele Priscila e esse curso ele é oferecido pela Desk. Se você, por acaso, perdeu a primeira aula desse módulo, volta aí no canal da Desk, pesquisa o curso Assistente Administrativo e lá você vai ficar por dentro das aulas que você perdeu e assim não ter perdido o conteúdo. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre as rotinas administrativas, a importância dela numa organização, sobre os cargos que compõem a essa rotina. A gente viu que o assistente administrativo ele está dentro dessa rotina administrativa. Também a diferença entre o assistente e o auxiliar administrativo. Nessa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre a comunicação dentro de uma organização. Ou seja, como é que está acontecendo aí os relacionamentos entre as pessoas, entre os funcionários, a comunicação, se ela está sendo uma comunicação clara, objetiva, se está causando efeito, né? Se está sendo aí de bom grado para a empresa. Então, o profissional, ele deve manter um sistema de comunicação dentro da organização de forma unificadora e esclarecedora, a fim de saber qual é a situação de sua organização para poder controlar as atividades e tomar decisões. Então, o que é que aqui fala? Que os funcionários, eles precisam ter uma comunicação organizada dentro da empresa. Aqui até que fala que tem que ser de forma unificadora, ou seja, tem que ser uma mesma comunicação para todos. A informação que um tem, o outro também tem que ter, porque isso faz com que ele consiga controlar as atividades e tomar as decisões corretas dentro da empresa. Então, a comunicação administrativa não deve se preocupar com meios externos, e sim com seu fluxo interno de informações. Deve ser feita entre e para os membros da organização. Ela precisa ser vista como uma forma de comunicação social e humana, constituída por 5 elementos básicos. Então, eu vou falar sobre esses 5 elementos que são importantes dentro de uma comunicação em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, o emissor. A gente precisa saber quem é o emissor. O emissor é o que emite ou envia a mensagem. Ou seja, a pessoa que enviou o e-mail, a pessoa que enviou a mensagem pelo WhatsApp ou a pessoa que fez a ligação, ela é o emissor. Já o receptor, ele é o que recebe a mensagem. Então, se eu tô ligando para uma pessoa, aquela outra pessoa, ela é o receptor. A mensagem, ela tá chegando lá no receptor. E a mensagem é o que se quer comunicar, né? O assunto que você quer falar, essa é a mensagem. Aí a gente tem também o canal. O canal é o meio de comunicação pelo qual se transmite a mensagem. Então, por onde é que está chegando essa mensagem? Por onde é que está chegando essa ligação? Né? A gente vê se a comunicação está sendo feita pelo WhatsApp, se é por e-mail, se é por carta, né, postagem, se é pessoalmente, falando mesmo, se é por telefone, fazendo a ligação. Então, qual é o canal que está sendo usado aí para que a mensagem chegue no receptor? E aí a gente tem também os ruídos. Os ruídos é tudo aquilo que pode atrapalhar a mensagem. Então, ruído não é só barulho. Não é só, eu tô ligando, tá muito barulho e não tô entendendo o que a outra pessoa tá falando. Não, também como essa mensagem chegou, se alguém alterou alguma informação, se a pessoa que recebeu, né, o receptor, ele entendeu realmente, ele soube interpretar aquela mensagem de maneira certa. Então, tudo isso, esses que eu falei aqui, são elementos que compõem uma comunicação. E as pessoas, elas precisam estar atentas para que os ruídos não atrapalhem a comunicação no geral. Às vezes, o que acontece numa empresa? De um funcionário estar sabendo de uma coisa, né? Aconteceu ali alguma mudança de processo na operação. Um sabe, o outro não sabe. Ou o supervisor não sabe. Então, isso é o quê? É uma falta de comunicação que aconteceu ali, de alguma maneira, por alguém que não está sendo unificada, né? Todas as pessoas ali que fazem aquele trabalho, elas nem todas estão sabendo aquela informação. Então, as empresas, os funcionários precisam ter bastante cuidado para que eles tenham uma boa comunicação dentro da organização. O processo de comunicação é o centro de todas as atividades humanas.
No entanto, além de usar palavras corretas e adequadas ao contexto, o emissor ele deve transmitir a outra pessoa, no caso o receptor, informações, ideias, percepções, intenções, desejos de sentimentos, ou seja, a mensagem do processo de comunicação. Ao mesmo tempo, para que a comunicação ocorra, não basta transmitir ou receber bem as mensagens. E aí a gente tem dois exemplos. Eu não sei se vocês conseguem ler porque a imagem está um pouco pequena, mas eu vou falar aqui para vocês. É o poder de um boato, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como é que acontece um poder de um boato dentro de uma empresa. Por exemplo, aqui tem assim: Zé, quero o número de site pedido. Então aqui ele vai falar, né? É uma pessoa que está pedindo a outra a informação aqui que ele quer o número do site do pedido. E aí as pessoas que estão ao redor, elas acabam entendendo outra coisa, porque um fala, né, despedido, aí o outro, o Zé, aí já o outro que tá mais longe, o quê? O Zé tá despedido? Aí o outro botou já eu também. Aí o Zé e o Tadeu são despedidos. Aí o último, nós todos vamos ser despedidos. Ou seja, né, é aquele famoso telefone sem fio. Não sei se vocês já brincaram quando vocês eram crianças. A gente falava uma coisa no ouvido do outro e aí ia passando, transmitindo. Sempre quando chegava no final, o que ele ia falar, a mensagem não era nada daquilo do que o primeiro falou. Porque teve algum ruído, teve alguma coisa que atrapalhou, um falou mais baixo, outro falou mais perto do ouvido, tinha zoada, né, externa. Então, alguma coisa atrapalhou. E da mesma maneira, esse exemplo aqui, né, esse boato aí que começou ele pedindo o site do pedido e no final acabou como se todo mundo fosse ser despedido, né. E aqui também tem sobre um exemplo de ruído na comunicação. Por exemplo, moço, eu queria uma rasteirinha. Tá, aqui é uma loja de calçados e a mulher fala, eu queria uma rasteirinha. Aí o que é que a imagem fala? Mostra que o vendedor pegou e deu uma rasteira nela. Ou seja, foi um ruído que aconteceu porque ele levou ao pé da letra, rasteirinha. Então, teve uma falta de comunicação, ele não entendeu que rasteirinha era ali o calçado e acabou levando ao pé da letra, de fato, dando uma rasteira. Claro que isso são exemplos, né, de brincadeiras, mas que pode acontecer, né? Isso tudo faz com que, dentro de uma empresa, que as coisas não aconteçam da maneira que deveria acontecer, porque a comunicação houve alguma falha ali, entendeu? Então, o trabalho em equipe, ele precisa ser incentivado com uma postura de empatia e cooperação, eliminando assim os afastamentos e as falhas na comunicação. Então, aqui ele dá o exemplo que o trabalho em equipe, ele precisa ser incentivado, porque aí acaba quebrando aí a falha da comunicação. O envolvimento dos colaboradores em todo o processo organizacional, desenvolvendo a capacidade de boa comunicação interpessoal, é condição imprescindível ao bom andamento da organização. Então, aqui ele dá uma solução, né? Que tendo um bom trabalho em equipe, as pessoas sabendo cada um a sua função no que fazer, não vai ter falhas aí na comunicação. E já que a gente falou sobre equipe, sobre trabalho em equipe, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre grupo e equipe, já que o material ele trouxe justamente o trabalho em equipe como uma maneira de combater aí as falhas na comunicação dentro de uma organização. Só que, de fato, as pessoas elas têm que se sentir em uma equipe, não em um grupo. Eu vou falar aqui para vocês a diferença entre eles. Grupo é um conjunto de indivíduos que coordenam seus esforços, enquanto equipe é um grupo de pessoas que compartilham um propósito em comum. Embora sejam parecidos, ambos diferem em relação à tomada de decisão e ao trabalho em conjunto. Por exemplo, o grupo é formado por pessoas que trabalham de forma coletiva, mas que possuem metas individuais. No entanto, embora cada integrante trabalhe por uma meta separada, eles são unidos por interesses ou identidade em comum. Há dois tipos de grupos, os formais e os informais. Grupos informais são
construídos naturalmente através de interesses, identificação ou propósitos sociais em comum, e grupos formais são criados pelos líderes de uma organização para desempenhar uma tarefa específica. Então vamos entender aqui. Ele falou um pouco sobre a diferença entre grupo e equipe, e ele vai falar aqui que o grupo, eles geralmente são conjunto de pessoas que eles ali trabalham coletivamente, mas cada um tem uma meta. E ele dá a diferença entre os grupos formais e os informais. Os formais, geralmente, eu posso falar aqui, que são o quê? Os amigos, né? Tem algum interesse em comum, se identificou de propósito, né? Identificou aí alguma coisa, uma pessoa identificou com a outra, que criou ali uma amizade. Isso é um grupo formal. Você escolheu porque você teve alguma identificação com aquela pessoa. Já o grupo informal, você não escolhe. Por exemplo, aqui fala que é como um líder de uma organização, né, de uma empresa, ele vai formar grupos, ele vai criar grupos para desempenhar uma tarefa específica. Então, quem vai escolher as pessoas, os participantes desse grupo, são os líderes. Então, esse grupo ele é um grupo informal. Ele não foi formado por interesses em comum, mas por... assim, que eu quero dizer, na identificação ou propósitos, interesses de relacionamento, mas sim num propósito de trabalho, né? Então, ele é um grupo informal. Equipe é formada por pessoas que trabalham juntas para alcançar o mesmo objetivo ou propósito. Então, a gente viu lá em grupo que o grupo, eles são pessoas trabalhando juntos, mas que cada um tá tentando aí alcançar a sua meta. E já a equipe, não. A equipe, são pessoas juntas que trabalham com o mesmo objetivo ou propósito. Cada equipe é a soma das suas partes, o que significa que os membros da equipe dependem uns dos outros para alcançar o resultado. Então, um precisa do trabalho do outro, do bom trabalho do outro, para que assim o resultado, né, seja satisfatório, para que assim seja alcançado o objetivo que aquela empresa quer. As equipes trabalham em conjunto para resolver problemas, criar novos produtos, além de outras funções, como alinhar suas paixões e propósitos. No ambiente corporativo, a presença dos grupos de trabalho ainda é alta e, como consequência, os profissionais continuam trabalhando individualmente e focam apenas em metas pessoais. Então, ele já fala aqui que o que tem que ter em uma empresa são equipes, não grupos, porque a gente viu o quê? Que grupo é como se cada um trabalhasse alcançando só a sua meta. E não estão nem aí se a empresa conseguiu ali alcançar a sua meta, o que importa é a sua meta individual. A comunicação entre subordinados e chefes é ruim, assim como os demais colaboradores, pois eles são vistos como concorrentes. Então, aqui fala, né, que quando acontece essa questão de grupo, por cada um tá tentando alcançar a sua meta, acaba que não tendo uma boa comunicação entre subordinados, entre chefes, entre os próprios colegas de trabalho. Porque acaba sendo visto como concorrente. A gente tem como exemplo, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de calçados, que as pessoas trabalham e recebem por comissão, recebem por venda, né? Então, acaba que tem aquelas rixas, aquelas picuinhas, né? Por conta deles estarem sendo vistos como concorrentes, onde, na verdade, eles teriam que ser vistos como uma equipe, que juntos eles vão alcançar o objetivo principal da empresa. Porque por mais que você esteja alcançando a sua meta de venda e se o seu colega não tiver, a empresa ela não vai conseguir alcançar a meta que ela alcançou, que ela deseja, né? E aí pode estar acontecendo com isso cortes, desligamentos, né, entre os funcionários. E então isso é ruim. Então é importante sim você alcançar a sua meta, mas sempre trabalhando de forma honesta e sempre também visando o objetivo principal da empresa, tentando ao máximo ajudar também os seus colegas de trabalho, para que vocês não se vejam como concorrentes, mas sim como uma grande equipe em busca de um único objetivo.
Para a empresa conseguir vencer esse ciclo, é preciso fazer com que o ambiente de trabalho seja bom e o gestor trabalhe ainda que arduamente para que a cultura organizacional da empresa mude. Então, um gestor, um líder que está à frente de uma equipe, que na verdade está se comportando como um grupo, ele precisa ver estratégias, ver outra maneira daquelas pessoas se comportarem, daquelas pessoas trabalharem, para que elas tenham aí a visão de realmente de serem uma equipe, que um depende do outro, que não adianta você estar bem e o outro não tá, mas que sim, juntos, né? O importante é que todos estejam bem, todos alcancem suas metas, para que juntos, no único objetivo, eles consigam desempenhar seu papel na empresa e assim a empresa ela consiga alcançar o seu objetivo principal, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre essa parte de comunicação, que ela é bastante importante na nossa vida, né, na nossa família, na nossa relação com os nossos amigos e que, claro, ela é indispensável dentro de uma empresa justamente porque a gente tá lá para fazer o nosso dever, fazer a nossa parte e a empresa ela tá tendo impacto em outra pessoa, né, no seu cliente. Então, é bastante importante que a comunicação ela esteja alinhada, todos estejam falando a mesma língua, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse segundo módulo do nosso curso de assistente administrativo. Na verdade, esse é o terceiro módulo, né? A gente já teve 2 módulos, esse é o terceiro. Você volta aí nos vídeos que a ADESC tem no canal, se inscreve nele e verifica que aí vai estar os 3 módulos desse curso para que você fique por dentro do assunto e você seja um bom profissional na área administrativa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês no próximo módulo.